Obrigada à Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica pelo convite. A SBO se sente honrada em participar de uma reunião em que a gente pode fazer inter-relação com outras sociedades. A mim coube falar sobre o diabetes e as alterações oftalmológicas, mas como o convite veio da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, eu associei o tema obesidade, porque está muito interligado ao diabetes nas alterações oftalmológicas. Bom, em 2015, foi o último trabalho que eu vi de publicação, o diabetes 2 afetava 392 milhões de pessoas e cerca de 90% desses diabéticos correspondem a 6% da população mundial. E isso tem aumentado globalmente. E é mais frequente nos países desenvolvidos, porque os países desnutridos, você tem um baixo índice de diabetes. O número de diagnóstico de diabetes tipo 2 em criança tem aumentado drasticamente. Por quê? Porque o número de obesidade também tem aumentado nessas crianças. E isso ocorre por causa das alterações das nossas mudanças de hábitos alimentares e também pelo envelhecimento da nossa população e a diminuição de exercício físico. As complicações, não vou me ater a complicações aí nas outras especialidades, mas atualmente o diabetes é a principal causa de cegueira não traumática e a segunda causa de cegueira irreversível. Na oftalmologia, o diabetes perde apenas para o glaucoma. E o diabetes está muito ligado no país a problemas financeiros. Então, estima-se que em 2014, o custo econômico global da doença foi de 612 milhões de dólares. E aqui um gráficozinho que mostra que o país está ali, o Brasil está ali no meio, né? 37,5 de pacientes diabéticos para cada 1.000 habitantes. E esse número de diabetes cresceu no Brasil 61,8% em 10 anos, de 2006 a 2016. A diabetes e a obesidade estão muito interligados nas implicações nos olhos. E vão desde implicações clínicas, mas também muito associado aos nossos pré-operatórios. Essas implicações clínicas estão frequentemente associadas à obesidade e hipertensão e vão desde as alterações das pálpebras até o nervo óptico e também nos aspectos psicológicos e emocionais dos nossos pacientes. Durante o nosso pré-operatório, só do paciente ser diabético, mesmo que ele tiver controlado, ele já é um ASA 2. E se ele tiver descontrolado, um ASA 3. Nos traz muitas dificuldades intra- e pós-operatórias. Desde um ordel, uma meibomite, uma blefarite, a um chantelasma, a síndrome do olho flap, flácido, que é muito relacionada à apneia obstrutiva do sono nos obesos. E hoje, uma alteração que é frequente são as alterações do filme lacrimal, não só no diabético, mas em toda a comunidade normal. Porque o uso excessivo de computadores e de celulares tem alterado muito o filme lacrimal da nossa população. A perda de fosfolipídios do filme lacrimal, que é o surfactante do nosso olho, que faz a nossa hidratação, leva ao olho seco. E o olho seco leva a ceratites pontuadas,
aí é um corante com rosa bengala, leva a ceratites filamentosas e úlceras. E essas úlceras no diabético nos é uma preocupação, porque a cicatrização delas é muito mais difícil, podendo chegar à formação de úlceras graves. Outra dificuldade de se adaptar aos óculos, porque o olho seco, quer dizer, a nossa córnea é um dos nossos índices de refração e o olho seco traz alteração na graduação dos nossos óculos. E muitas vezes contraindica temporariamente cirurgias. Nós não podemos fazer, por exemplo, cirurgia de miopia com LASIK num paciente com olho seco. E hoje em dia já está provado que quando ficamos no computador, nós diminuímos muito o ato de piscar. Isso altera o nosso filme lacrimal, levando a esse tipo de ceratites, e o paciente diabético pode chegar a alterações muito mais graves, como as úlceras. A dificuldade de se adaptar ao óculos, além disso daí, se pegarmos um paciente com uma glicemia alta, ele tem edema de cristalino, edema de retina, e você pode fazer uma graduação que daqui a 15 dias, quando essa glicemia baixar, esse óculos está totalmente errado. No cristalino, nós podemos ter um descontrole metabólico glicêmico contribuindo para a progressão da catarata. Por quê? Porque é acúmulo de sorbitol. Maior risco cirúrgico, porque esses pacientes muitas vezes têm dificuldade na dilatação por sinéquias, por neovascularizações. No ato cirúrgico, a gente pode ter sangramentos, formações de efemas. E o diabetes ainda nos traz maior risco de infecção nos pós-operatórios e maior dificuldade de cicatrização. A obesidade central nos traz muita dificuldade respiratória. E essa falta de ar leva à hipóxia e agitação psicomotora, que é tudo que a gente não quer no ato cirúrgico de uma catarata, por exemplo. O oftalmologista trabalha com um microscópio e tem uma distância de focalização fixa. E esses pacientes, você tem dificuldade de arrumar posição de cabeça por causa da respiração. A obesidade e a manobra de Valsalva trazem risco, inclusive, a ruptura de cápsula posterior durante uma cirurgia de catarata. O outro problema é que o nosso paciente tem que fazer jejum antes das cirurgias. E num diabetes descontrolado, você pode ter hipoglicemias, sudoreses e até coma hipoglicêmicos. No fundo de olho, o diabetes está inteiramente ligado à obesidade, à hipertensão, ao aumento de colesterol, o aumento da viscosidade sanguínea. Também, por hipoventilações e hipóxias, aumentam a massa de células vermelhas e aumenta a hiperviscosidade sanguínea, que, associado a essas imobilizações e estases sanguíneas, levam aos riscos de fenômenos tromboembólicos, tanto ocular como sistêmicos. A retinopatia diabética tem uma relação muito alta com a nefropatia diabética. Na presença da retinopatia diabética, o rim geralmente vai estar acometido em 5 anos de evolução, sem o controle adequado, ele pode levar o paciente a uma hemodiálise. A retinopatia diabética aumenta a permeabilidade vascular e isso acaba se manifestando em microaneurismas, microhemorragias, edema no fundo do olho. A oftalmologia tem dificuldade, às vezes, em manter a coesão e agregar esses pacientes num tratamento continuado. Então, hoje, nós temos desenvolvido algumas ferramentas no nosso consultório que colocamos totens, e nesses totens nós temos orientações para
todas as patologias oculares, desde uma conjuntivite ao diabetes, e essas ferramentas também distribuem orientações quanto a todos os tratamentos. E com isso, nosso paciente, antes de entrar ao nosso consultório, ele tem acesso a um totem, onde ele tem uma educação continuada, desde o início da sua patologia até todos os tratamentos, como fotocoagulação, cirurgia. Então, por curiosidade, eu trouxe aqui uma demonstração de como é feito. Qualquer pessoa com diabetes corre o risco de sofrer de retinopatia diabética. Em seus estágios iniciais, os sintomas visuais podem ser poucos ou inexistentes. Se não for diagnosticada logo, a retinopatia diabética pode danificar a retina em caráter permanente. Sem diagnóstico precoce, ela pode produzir sintomas que afetam a visão. Entre os sintomas figuram visão um pouco embaçada à distância e de perto, pontos flutuantes e até mesmo perda repentina da visão. Sem tratamento, pode causar perda grave de visão e até mesmo cegueira. Os cirurgiões não podem reverter os danos causados pela retinopatia diabética, mas se for diagnosticada em tempo, as opções atuais de tratamento podem reduzir seu avanço e evitar mais perda de visão. É essencial que pacientes diabéticos sejam examinados regularmente, mesmo se ainda não notaram nenhum sintoma. Se um paciente registrar mudança significativa em sua visão... Na pressão intraocular, nós temos um tipo de glaucoma que é de difícil tratamento, que é o glaucoma neovascular. A hipóxia do tecido ocular acaba provocando a proliferação de neovasos. Isso dificulta as nossas cirurgias, porque durante uma cirurgia de catarata, você às vezes tem que tocar na íris e aí você tem um sangramento que nos impede, às vezes, até de termos um resultado positivo. Mas esses vasos também crescem para o ângulo da câmara anterior, obstruindo o canal de Schlemm e fazendo um glaucoma neovascular. A retinopatia diabética mostra aí no slide o olho normal e um paciente com diabetes que as alterações mais frequentes são essas: os microaneurismas, as microhemorragias. Mas ele pode ir desde um sangramento, esse sangramento pode fazer uma tração na retina e fazer um descolamento de retina. Então, hoje, a oftalmologia dispõe de antigiogênicos que são introduzidos dentro do olho, são injeções intraoculares, que muitas vezes nos evitam deixar esses pacientes chegar a um processo como esse. Outras associações de diabetes no fundo de olho é com a hipertensão, fazendo a retinopatia hipertensiva, com o aumento de colesterol, fazendo as oclusões arteriolares, o aumento da viscosidade sanguínea, fazendo as oclusões venosas. E aqui chamamos a atenção que obesidade, numa mulher jovem e com cefaleia, a gente tem que prestar atenção, porque hoje existe a síndrome da hipertensão intracraniana idiopática, levando a edema de nervo óptico bilateral. E essa paciente pode perder a visão dos dois olhos. O diabetes com descontrole agudo da glicemia também pode fazer uma papilite diabética e a inflamação em cima do nervo óptico pode levar a uma cegueira irreversível. Porém, os tratamentos dessas outras doenças associadas também podem agravar os problemas oculares. Então, dietas restritivas, desabsortivas, podem levar a carências de vitaminas. Na vitamina A, por exemplo, pode fazer xerostomia, xeroftalmia, nictalopia. A vitamina C, escorbuto, risco de sangramentos superficiais, inclusive hemorragias subconjuntivais. Zinco, dificuldades na cicatrização do pós-operatório.
baixa ingestão de carotenoides e aumento do triglicérides, risco da degeneração macular relacionada com a idade. E hoje, com ultravioleta solar e a maior exposição, cada vez maior, dos nossos olhos ao sol, a DMRI tem sido uma coisa mais precoce e mais frequente. A niacina, para tratamento do aumento de triglicérides, também causam degeneração cistoide de mácula. E os pioglitazonas, para tratamento de diabetes, edema macular cistoide. No tratamento da retinopatia diabética, usamos aplicações de medicações. Os antigiogênicos hoje têm ajudado muito dentro dos olhos. Os burners, que são os lasers, né? E vocês ouvem frequentemente as indicações de fotocoagulação. A oftalmologia agora, de 2 anos para cá, trouxe o laser micropulsado, em que a cicatrização pontuada dela é muito pequena. Então, hoje, nós conseguimos fazer fotocoagulação, inclusive na área perimacular, que a fotocoagulação comum não consegue ser feita. E cirurgia, de 1 ano para cá, a oftalmologia também disponibilizou o NGenuity, que é um aparelho que faz cirurgia em 3D, a visualização ao oftalmologista é em 3D, a gente opera com uma placa como essa, então você consegue fazer resultados melhores da cirurgia nas hemorragias e no controle de retina, inclusive em descolamentos e tudo mais. As drogas que são utilizadas pelos endocrinologistas, exercício físico e mudança no estilo de vida. Bom, no futuro temos que nos preocupar hoje com diabetes e obesidade, traz baixa na autoestima desses pacientes. A baixa na autoestima leva o paciente a diminuir as suas atividades outdoor. Então, aumentamos a atividade dessas pessoas dentro de casa e com o uso cada vez maior das telas, de computadores e de celulares. O estudo salesiano, aqui em Santa Terezinha, mostrou que em adolescentes, 10 a 14 anos de idade, nos últimos 5 anos, aumentamos 39% o índice de depressão e de 100% de aumento no índice de mutilações e de suicídios. Então, os transtornos de humor, depressão, ansiedade, isolamento social agravam e ou perpetuam problemas sistêmicos que dificultam o tratamento do diabetes. E voltando nos computadores, fica aqui uma lição para nós que temos filhos e netos. Aumentou 37% o índice de miopia entre crianças de 1 a 4 anos de idade. O trabalho publicado pelo Dr. Renato Ambrosio, no Rio de Janeiro, em agosto de 2018, aumentou de 1 para 2.000 para 1.250 o número de ceratocônias no Brasil pelo uso excessivo de celulares e de computadores. Então, esses pacientes diabéticos, obesos, que estão ali dentro de casa. O nosso futuro é uma geração de diabéticos, obesos, míopes, pelo crescimento do olho, pela acomodação da leitura de perto e muitas vezes associada a um ceratocônio. Então, nós temos toda uma complicação que estamos lutando hoje com a oftalmologia. Criamos aí o mês de junho, que é o mês lilás, para orientação dos computadores, e é uma dificuldade que vamos ter que lidar de agora para frente. Muito obrigada.